Olá, boa noite de novo. Olha eu aqui de novo. Bom, gente, como eu prometi ontem, estou voltando para falar desse tema que é tão importante para algumas pessoas, né? Que tem problema na sua vida, no trabalho, com seu marido, com seu noivo, namorado, amigo. E ainda não sabe, não consegue entender. Às vezes só vai entender depois que já passou tanto tormento. E aí vai saber o que é que realmente aconteceu, né? Mas daí já é tarde. Então, compartilha aí quem entrar. Quiser compartilhar, fica à vontade. Sejam todos bem-vindos a essa live. Hoje o nosso tema é sobre as pessoas, tanto homens quanto mulheres, né, que são narcisistas psicopatas. Então, o que acontece, gente? Ontem eu falei o que é que causa, como nasce um narcisista psicopata, a sua primeira infância, né, às vezes tem muito a ver, o meio em que ele vive e também a questão hereditária, né? Muitos são hereditários, são filhos de pais com problemas da mesma espécie, da mesma natureza. E aí expliquei um pouquinho sobre as consequências, né? Tudo assim. E hoje eu fiquei de falar com vocês sobre 3 fases. Olha, tem tantos capítulos sobre esse assunto. É uma coisa assim longuíssima. Só que eu vou falando aos poucos, senão enjoa, né? Vocês também se perdem um pouco. Hoje eu vou falar das 3 fases que o narcisista utiliza com a sua vítima. Então, a primeira fase é o love bomb, que fala na psicologia, né? Que na realidade, é um bombardeio de amor. Eles iniciam assim, demonstrando um amor imensurável pela sua vítima. Mas eu vou explicar detalhadamente o que vem a ser esse amor, no fundo, na verdade, né? O que é esse amor. Então tá, a primeira fase é o amor, a segunda fase é o desprezo e a terceira fase é o descarte. Ele simplesmente descarta. E aí é que a vítima sofre e não entende, e aí vai parar lá no centro de terapia, de ajuda, né? Então tá, então vamos lá, vamos começar pelo love bomb. O narcisista psicopata, ele cerca a sua vítima de forma inteligente. Aliás, esse tipo de pessoa é muito inteligente. Eles não são uma pessoa com problema mental, né? Assim, vamos dizer, é um problema mental? É um desvio de comportamento? É. Mas não é aquela pessoa... É uma pessoa muito inteligente que faz tudo de caso pensado, né? Ele seleciona a sua vítima com determinação. Ele escolhe com determinação, né? Geralmente ele escolhe uma pessoa empática, uma pessoa que ele queria ser. Ele escolhe as qualidades que... É aquela história do eco que eu falei da mitologia de ontem, né? Do Narciso e o eco. Então, ele escolhe mais ou menos uma pessoa que ele gostaria de ser e que ele não é. Porque ele quer sugar aquela pessoa, ele quer destruir aquela pessoa. E ele quer usar aquela pessoa para conseguir chegar onde ele quer ser. Então tá, ele escolhe pessoas geralmente empáticas, sensíveis, frágeis, pessoas que colocam o outro em primeiro lugar, né? Pessoas que valorizam as outras pessoas e não a si mesmo. Geralmente ele escolhe uma pessoa com talentos e capacidades, né? Uma pessoa que tenha talentos, que tenha capacidade, uma pessoa inteligente também, porque o narcisista psicopata, ele não se atrai por pessoas que não têm muita inteligência, ele se atrai por pessoas que são frágeis, mas ao mesmo tempo inteligentes e capazes, né? Porque ele quer se espelhar, ele está procurando aquilo que ele não é e que ele nunca vai ser, mas só que é inconsciente, gente, ele não sabe que ele está fazendo isso. A vítima sofre, tá? Então, ele procura pessoas que têm carência de autoestima,
carência de valorização de si mesma. Sabe aquelas pessoas que é linda, que é inteligente, mas não se vê? A pessoa não entende que ela é importante, que ela é inteligente. Então, essa pessoa é uma vítima muito fácil para o narcisista psicopata. Então, pessoas que são facilmente manipuláveis, né, que são muito doces, que são muito abordáveis. Então, são essas as vítimas do narcisista psicopata. O narcisista, quando inicia a abordar essa pessoa, ele está fazendo um teste para entender quem é a pessoa. Então, quando o narcisista se aproxima, eu vou falar assim, da forma com que eu convivo com as pessoas que eu atendo ali, que eu faço amizade, tudo no centro, conforme elas passam a história, né? E no final eu terei um exemplo para dar pessoal meu. Então, o que acontece? Essas pessoas, elas são de livre acesso, elas estão muito frágeis, estão fragilizadas. Geralmente elas acabaram de sair de um relacionamento, estão chorosas, estão assim, né? Essas mulheres frágeis, que esses psicopatas, né, se aproximam. Mas eles são pessoas normais, tá? Eles convivem conosco, eles estão no meio da sociedade, eles são professores, eles são advogados, eles são médicos, eles são pessoas normais, eles não são zumbis que estão longe, não. Eles estão no meio nosso, entre nós, tá? A gente não identifica, a gente acha até pessoas boas, bonitas, só que você não sabe que ele é um psicopata. Tá. Então, quando ele aborda a pessoa, ele tá tentando entender, fazendo um teste para ver quem é aquela pessoa, se ele pode realmente sugá-la, se ele pode prender, se ele pode pegar aquela pessoa para utilizar. O psicopata, o narcisista psicopata, ele utiliza a pessoa, principalmente o homem, né? O psicopata homem. Então tá. E quando ele inicia essa abordagem, ele faz esse primeiro teste para ver a que profundidade ele pode mergulhar na vida dessa pessoa, né? E aí é o seguinte, quando ele percebe que é a pessoa justa, então ele inicia aquela fase de bombardeio de amor. É o homem que caiu do céu, é o homem que toda mulher quer. Acreditem, é o homem que toda mulher sonha para si. Por quê? Porque ele é inteligente, geralmente ele é muito charmoso, geralmente ele cuida muito da beleza, tá? Geralmente ele é uma pessoa muito educada na fase do bombardeio de amor. Então ele conquista a sua vítima. Ele conquista com o quê? Com generosidade, com carinho, com palavras doces, né? Deixa eu botar outro aqui porque tá sem bateria, vou chamar o pessoal. Ele abre a porta do carro, abre a porta da casa, ele não te deixa pegar nada pesado, ele corre na frente, ele é uma pessoa assim muito doce. Na realidade, é aquele homem que toda mulher sonha e que não existe, tá, gente? O homem perfeito não existe e a mulher perfeita não existe. Não adianta procurar porque você não vai achar, tá? Todo mundo tem defeito, todo mundo tá aprendendo nessa vida e a vida é assim, é um aprendizado e ninguém vem feito, tá bom? E a gente aprende com cada relacionamento, a gente aprende com cada pessoa que passa pela vida da gente. Aliás, cada pessoa que passa na vida da gente tem uma função. Né? Eu creio nisso, que cada pessoa acaba deixando alguma coisa de bom ou de ruim na sua vida, né? Seja na amizade, seja no relacionamento, seja de qualquer forma, todas as pessoas que passam pela nossa vida ou nos deixam um aprendizado, ou nos deixam uma tristeza, ou nos deixam alguma coisa nos deixa, né? Então tá, e o narcisista psicopata, ele é aquela pessoa que destrói a vítima, ele passa na vida da pessoa e se a pessoa não tem estrutura psicológica, ou entra em depressão profunda, ou fica assim anos sem atitude na vida, ou simplesmente deixa a pessoa um pouco fora de testa, vamos dizer assim, né? Fora da casinha.
porque realmente é forte. As táticas do narcisista psicopata são táticas muito pesadas, que eu acho interessante falar. Por quê? Porque como a gente vê essas pessoas sofrerem tanto, seria interessante se eu pudesse ajudar para que alguém que esteja sofrendo, passando por isso, consiga identificar e consiga procurar ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, de um profissional, né? Eu não sou psicóloga, tá, gente? Gostaria muito, adoro a profissão de psicólogo, leio muito sobre psicologia, né? É uma matéria interessante que tem dentro da área do direito, que me atrai muito, né? Mas ainda não cursei psicologia. Mas estou falando da experiência, tá certo? Não estou falando cientificamente, não estou falando como profissional, estou falando como pessoas que trabalham, como voluntária que trabalham num centro e que ajudam pessoas que passam por esse tipo de problema. Então vamos lá. Então a primeira fase do narcisista psicopata é aquela fase de descobrir a sua vítima. Ele descobre aquela mulher frágil, inteligente, capaz, geralmente autossuficiente, de uma vida estabilizada, de uma vida equilibrada, e aí depois, mas ela está num momento frágil, ela está triste, ela está depressivo, ela está precisando de uma companhia, ou alguma coisa nesse sentido. Então aquela é a presa fácil para ele, tá? Nessa fase, eu já falei que ele vira um gentleman, né? Ele vira uma pessoa assim, aquele homem que toda mulher sonha ter, aquele homem educado, lindo, maravilhoso. Quando ele começa a conversar com esse tipo de vítima, ele identifica, eles têm uma habilidade tremenda psicológica para entender o psicológico da vítima. Ele consegue entender tudo que ela quer. Ele consegue analisar profundamente o interno dessa pessoa, o que essa pessoa almeja, o que é num homem, vamos dizer assim, né? O que essa pessoa espera de um homem. E aí ele começa a se comportar exatamente como ela quer, como ela acha perfeito. Então ele começa a fazer perguntas nesse início. Gustavo, liga agora não, tô falando, você não tá vendo que eu tô ao vivo? O que tá acontecendo? Passa mensagem no outro que eu vou ler pra você, tá? A mamãe tá aqui falando ao vivo. Meu filho tá me ligando aqui, atrapalhando meu trampo. Eu estou falando ao vivo, eu vou fazer igual aquela mulher lá da... Eu vou fazer igual aquela mulher lá da piada lá que gritou com o filho dela na hora da oração. Desculpa, gente, meu filho tá me ligando. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo falar com ele no outro aqui. Jesus amado. Então, o que acontece? O narcisista psicopata, ele tem um poder tão grande de descobrir o que a vítima precisa. E ele se transforma imediatamente naquele homem. E aí o que acontece? E aí ele começa, né, iludir, e ela vai acreditando naquele amor inexistente, ela vai acreditando, ela cai. Qual mulher que não cai? Né? Aparece de repente um homem lindo, maravilhoso, que se cuida muito, que acaba se apaixonando por essa pessoa, né? Porque é uma pessoa linda. É difícil encontrar uma pessoa linda assim, né? Que faz tudo que você quer, principalmente nós mulheres, né? Que a gente dizem que precisa de um livro grande para nos entender. Aí o que acontece? Eles começam a pesquisar a vida dela, né? Começam a fazer perguntas do passado. Ele começa a entrar dentro do cérebro dessa mulher, esse psicopata, para saber onde está a sua fragilidade. Ele quer descobrir a fragilidade dela, porque ele quer ir lá naquela ferida frágil, onde ela tem o problema, onde ela tem um trauma, e ali no momento certo ele vai destruir ela por ali, entendeu? Então o psicopata é terrível.
Nessa fase do bombardeio de amor, que eles são exagerados, né? Eles são exagerados. O que acontece? O nosso inconsciente, o nosso subconsciente nos dá um alerta. Geralmente dá um alerta. Eles falam assim, gente, tem alguma coisa errada. Essa pessoa é muito perfeita. Tem alguma coisa errada nesse homem. Ou esse homem pensa, né? Tem alguma coisa errada nessa mulher. Ele é tudo aquilo que eu sonhei. Tá? É muito milagre para pouco santo nessa história, né? Ele faz tudo perfeito, ele fala tudo que eu gosto, ele quer saber de tudo que eu gosto. Então, assim, acaba que ele descobre o seu eu, o seu interior. O que acontece? É importante nesse momento que a anteninha liga no nosso subconsciente que tem alguma coisa errada, porque uma pessoa normal não seria tão exagerado, tá? E geralmente eles exageram na dose. Sabe por que eles exageram na dose? Eles exageram na dose por quê? Porque eles querem sair rápido daquela fase do bombardeio de amor, porque aquela fase eles não são eles. Eles são outra pessoa naquele momento. Eles odeiam, eles não amam, eles não têm sentimento. Então eles estão encenando, eles estão num momento de teatro. Então eles fazem tudo muito rápido. Por que bombardeio? Por que o nome bombardeio? O nome bombardeio vem do fato de que eles já falam logo, eu te amo, eu gosto de você, eu quero ter 10 filhos, eu quero casar com você, você é a mulher da minha vida, você é a mulher que eu sonhei. Aí assim, é tudo muito rápido e a mulher fica meio atormentada com tanto elogio, com tanta coisa bonita que ela gostaria de ouvir a vida inteira e nunca ouviu, né? E agora ela tá ouvindo, né? Mas ela tá ouvindo porque ele pesquisou e ela soltou com a boca dela, entendeu? Ele é muito inteligente. O psicopata, ele é, o nome já fala, né? Já é psicopata por causa disso. Ele estuda a sua vítima, né? Ele estuda o inconsciente da sua vítima. Só que ele faz isso também sem saber. Você acredita? A doença dele é um caso tão sério. Lógico que ele calcula, que ele planeja, que ele faz... Mas só que assim, não é uma coisa... para ele natural. Então tá, naquela fase do bombardeio de amor, o psicopata, ele é muito rápido, então é nesse momento que acende o farolzinho, a luzinha. Tem alguma coisa errada. Se a mulher for esperta, se ela for esperta, ela é, né? Mas se ela for forte e ela não for fraca, tá? Ela consegue descobrir que ela tá diante de um psicopata. É nessa hora que tem que dar a dica para a mulherada. Toma cuidado. Quando você vê, tá, aquele cara que dentro de uma semana já diz eu te amo, quero ter 3 filhos, quero casar com você, comprar um cachorrinho, que não sei o que eu quero te levar para Nova York, que eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Cuidado. Você pode estar diante de um psicopata. E você vai sofrer muito, porque você não vai conseguir se sair dele tão fácil. E você vai se apaixonar por ele. Você vai morrer de amor por ele. Então, muito cuidado, tá? Nessa fase, quando você acendeu a luzinha, peraí, tem alguma coisa errada. Deixa eu analisar direito esse caboclo aqui, que ele tá muito apressadinho. Ele tá botando a carroça na frente dos bois, né? Então, o trem... Aí é na hora que você tem que dar uma acordada para a vida e com calma, pisa no freio, vai devagar, conheça bem a pessoa, não mergulha nesse relacionamento no sentimento, né? Vamos dizer assim, de cabeça, porque você pode encontrar uma pedra bem grande logo em seguida, tá? Então, quando é preciso que a gente tenha uma segurança muito forte de nós. Quando a gente não tem essa segurança, acaba caindo, né? Aí é importante entender que nessa primeira fase do love bombing, né? Nessa primeira fase do bombardeio de amor, é extremamente difícil para o narcisista. Por quê?
Porque eu já falei, né? Ele tá encenando, ele tá fazendo ali um teatro, né? Daquele amor inexistente, porque ele não tem sentimento. Ele nasceu, eu já expliquei ontem, que são crianças que tiveram ou traumas, ou durante a formação da sua personalidade, eles tiveram um problema tão sério, um trauma tão forte, que danificou dentro da cachola aquela parte onde está o sentimento, onde está a pena, a piedade. Então, o narcisista psicopata, ele tem uma deficiência nessa área do cérebro. É incurável, gente. Não adianta ter pena, não adianta achar que você vai conseguir ajudar essa criatura, porque você não vai conseguir ajudar. Você não vai. Por quê? Porque, como a gente já vem repetindo há muito tempo, há muitos dias, todos nós somos aquilo que fomos feitos até os 7 anos. Depois acabou. Não conserta mais. Não adianta. Não adianta você fazer uma mesa de madeira, né? De pernas, tal. E depois você tentar entortar. Você não consegue. Não existe possibilidade. Não tem jeito, né? Então é assim. O psicopata, ele não tem cura. Então, não adianta você querer curá-lo. Não adianta você, depois que está apaixonada por ele, falar assim, não, mas eu vou dar um jeito, eu sou capaz. Eu vou resolver esse rapaz, eu vou dar um jeito nele. Não adianta. É melhor cair fora antes. Bom, mas nessa fase do bombardeio de amor, você não consegue identificar que ele é doente, que ele tem um probleminha, uma falha, né? Então, você acredita que é verdade, você acredita que é o príncipe encantado que chegou. Na realidade, eles são o príncipe encantado, sabe? É o homem que toda mulher imagina que um dia vai encontrar. Aquele que tira o teu sapato, que te faz massagem, que te carrega no colo, que te traz flores, que sabe, que pensa em tudo. Sabe o homem que pensa em tudo? Porque mulher, assim, mulher é um ser muito delicado, né? Mulher é exigente, mulher é um bicho exigente. Então, o que acontece com a mulher? Ela, quando ela ama, ela espera do homem, né, que ele tenha essas qualidades, que ele tenha essa sensibilidade de entender essa fragilidade feminina, dessa necessidade feminina, que nós somos romântica por natureza, né? Mulher é um bicho besta, né? Todas nós somos românticas, todas nós nascemos com o botão do romantismo aceso, é natural, é inerente ao ser feminino, né? Homem não é romântico, né? Homem, alguns se esforçam, né? Mas nem todos os homens são românticos. Então, esse narcisista psicopata, ele é romanticíssimo. Ele é uma exceção à regra. Então, por ele ser essa exceção à regra, a mulher se apaixona imediatamente. Imediatamente ela se apaixona. E aí, é tudo muito rápido. Quando ela vê, já estão num envolvimento tão sério, tão profundo, já estão falando de casamento, ou já estão casando, ou já estão morando juntos, ou já estão... E aí, por isso que sofre pra caramba depois. O que acontece? Uma das formas de perceber é essa, né? De que eles exageram. No início, no bombardeio, muito amor. É muito amor para pouca gente, sabe? Eles querem demonstrar esse amor rápido porque eles querem sair daquela fase primeira, porque eles estão encenando, tá? Na realidade, para ele, você é um objeto. Para o narcisista psicopata, a mulher é apenas um objeto de uso para suprir a sua doença psicológica, para suprir a sua necessidade mental ali, né? Então, o que acontece? Ele não está te vendo como uma mulher, ele não está te vendo como um ser, né? Como uma parceira, uma companheira, não. Ele está te vendo como uma pessoa que ele vai usar
para satisfazer a necessidade da doença dele. E a necessidade da doença dele é qual? É te fazer uma escrava, te fazer uma submissa, te fazer sofrer. O teu sofrimento é a felicidade do psicopata. O psicopata, às vezes, ele não demonstra, mas ele tem prazer em te ver sofrer. No começo, então o que ele faz? Para ele conseguir te conquistar, ele faz um bombardeio de amor, né? Aí ele já quer ir logo para a segunda fase. Aí ele vai para a segunda fase. E essa primeira fase é a fase da idealização, né? Ele vive uma fantasia, todo psicopata vive uma fantasia, gente. Tem psicopata, eu vou explicar para vocês alguns tipos de psicopata, alguns tipos de fantasias de psicopata. Tem psicopata que fantasia, eu já falei ontem, mas eu vou dar uma repassadinha bem rápida, tá? Para quem não viu ou não teve tempo de assistir. Todo psicopata, ele cria na sua cabeça, em torno de si, uma fantasia. Então tem psicopata que acha que vai ser fazendeiro. De alguma forma ele vai conseguir ser fazendeiro. E ele vai usar a vítima dele para conseguir, se ela tiver dinheiro. Tem psicopata que sonha em comprar um carro caríssimo. E aí ele investe nisso, ele quer usar aquela pessoa talvez para chegar em algum lugar, ou para chegar em alguém, ou para fazer alguma coisa, você entendeu? Tem psicopata, mas eles nunca conseguem, geralmente nunca conseguem, mas eles criam essa fantasia. Tem psicopata que acha que é indestrutível, que nenhuma doença pega nele, que ele é um deus, que ele é de ferro. Eles têm esse tipo de mania. Tem psicopata que tem mania de extraterrestres, né? de coisas invisíveis, de coisas inexistentes que só existem na cabeça deles. E eles acreditam nesse mundo fielmente. Então eles vivem esse mundo. E a mulher vai ser a presa, vai ser a escrava dele, que ele vai utilizar para satisfazer essa fantasia dele. Tem psicopata que é adepto como fala, aquele desvio de comportamento sexual, que é de amarrar a pessoa, de transgressões, de sexo fora do normal, vamos dizer assim, né? Que muitos acham, depende muito da pessoa, o que é normal, o que é anormal, né? Agora, assim, um tipo de prática sexual que não é, muitas vezes, que não é feita pela grande maioria das pessoas, né? Que é troca de casais, sexo a 3, a 4, a 5, a 6, coisas assim que às vezes está fora do mundo, né, normal que a gente vive. Então, quando a vítima cai nas mãos de um psicopata desse, ela tá enrolada, porque ele vai fazer ela de escrava sexual. Às vezes nem dele, às vezes de outros, para ver ela sofrer. Já vi casos e casos, que eu posso dar exemplo aqui depois. Primeiro eu vou falar das 3 fases, depois eu venho nos casos, tá? Citando, se der tempo, se não ficar muito tarde, né? Vou falar até um pouquinho mais rápido, porque para não ficar muito mole aqui o trem, né? Então, ele procura pessoas que, apesar de frágeis, são inteligentes, bonitas, porque ele vê naquela pessoa o seu eu, ele vê ele mesmo, né? Então, o sucesso da vítima, o sucesso profissional, pessoal, familiar, é tudo que o narcisista quer ser ou sente como se fosse. Então, ele transfere para a vítima aquela sua necessidade. Ele suga dela aquela sua necessidade, né? Então, ele pega aquela parte dela para se satisfazer, né? Ele não está preocupado com ela. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Ele só conquista, ele usa as táticas de conquista, de bombardeio de amor, para conquistar, para fazê-la escrava. Ele não a considera mais como uma pessoa. Depois que ele conquista, que ela está apaixonada por ele, ele não mais a considera como pessoa. Na cabeça do psicopata, nós todos que estamos em volta dele somos objetos. Objeto que vai servir de alguma forma para ele, tá?
ou seja, o amigo, ou o parente, ou a mulher, a namorada, não é gente. Na cabeça deles são seres, coisas utilizáveis que se descartam porque eles não têm sentimento. Mas é difícil identificar isso, gente. Vocês não sabem quanto é difícil, porque eles sabem disfarçar muito bem. Então, eles não te consideram. Aí, ele procura esse tipo de pessoa, né? Ele não te considera mais como uma pessoa, mas como uma perfeita escrava na relação. O narcisista, ele é convencido que para ter tudo isso é suficiente mostrar o grande gesto de amor dele, que ele fez a vítima acreditar, né? Que na verdade a essa altura a vítima já está caída de quatro por ele, já está apaixonada. Já está achando assim que vai casar com ele, ter 10 filhos, um cachorrinho branco e uma casinha pintadinha de cerquinha branquinha e gramado verde. Que romântico, né? Então, é assim que acontece, gente. Infelizmente, a gente brinca, mas é isso que acontece com o pobre das coitadas das mulheres que caem, tá? Nessa lábia. Então, aí, ele passa, quando ele vê que ela já tá assim, caidinha por ele, que ele já conquistou, que ele já levou, vamos dizer assim, né? Ele passa... Tô vendo, desculpa aí que eu dou uma paradinha aqui. Olá, Abimael. Gente, seja bem-vindo. Severino Euclides, vai dando joinha que eu sei que entrou, tá? Se você der joinha... Oi, Daniel! Você tá com o Bolsonaro? Você para de falar de Bolsonaro, menina. Eu tô proibido de falar de Bolsonaro por uns tempos. Tô falando de outras coisas. Muito bem, Daniel. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação. Daqui um pouco eu volto lá pro grupo. Vou bater no você, tá? Vou lá brigar com você lá no grupo de política. Daniel Paixão é meu amigo, é jornalista. E aí a gente discute muito sobre política, né? E ele é de um lado, eu sou do outro. E a gente quebra o pau. Mas a gente é amigo e se gosta muito. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, gente, o que acontece? Quando o narcisista descobre que a mulher já está apaixonada por ele, ele passa para a fase 2. A fase 2 é a fase da desvalorização. Então, ele já está convencido, né, de usar o que ele merece usar. Ele acha que ele é superior, que ele é tudo, que ele é Deus, que ele é onipotente, onipresente, ele é tudo. Tudo dele é melhor, tudo dele é, sabe? Então ele acha que o mundo gira em torno dele, que o mundo deve sobreviver para satisfazer a necessidade dele. Então aquela coitada que está ao lado dele, ou namorando, ou já vivendo junto, convivendo, geralmente eles são muito apressados, eles querem logo conviver logo com a vítima, porque eles querem sugar a vítima de alguma forma, seja financeiramente, seja psicologicamente, né? Então o que acontece? Ele começa a usar essa pessoa de forma cruel. Aí vem a desvalorização. Oi, José Floriano, seja bem-vindo, obrigada pela sua participação. Gente, dá joinha, participa, que daí eu falo o nome de vocês, tá? Só quem tá assistindo não sei, porque não dá pra saber, só quando se comunica comigo que eu vejo, que aparece aqui na telinha, tá bom? Então, o que acontece? Coloquei o óculos porque eu não tô enxergando nada, tô velha. Aí, o que acontece? Ele começa a se comportar de maneira normal. Ele é convencido de que merece usar aquela vítima, que ela é uma propriedade dele. Aí a mulher começa a não entender nada, começa o sofrimento da desgraçada, apaixonada, morre por ele, tá lá lavando as cuecas dele, cantando, né, porque tá feliz, tadinha. E aí começa a desvalorização da vítima. Por quê? Porque é o momento em que ele começa a alimentar o seu próprio ego. Ele começa a se satisfazer psicologicamente da sua necessidade doentia, né? Então, ele começa a se comportar de maneira não mais normal, anormal daquilo que ele era.
Aí o príncipe vai embora e chega o cavalo. Acredita? Aquele homem lindo, maravilhoso, que ela está apaixonada, desaparece. O príncipe foi, sumiu. E o cavalo chegou. Chega o verdadeiro cavalo. Sabe? Aí ele começa a ser ignorante, começa a maltratá-la, começa a achar todos os defeitos do mundo nessa mulher, começa a... Aí a máscara cai, ô Isaías, seja bem-vindo. A máscara cai e ele começa a mostrar o seu verdadeiro eu, entendeu? Aí ele começa a mostrar o verdadeiro monstro que ele é. Nessa fase, alguns psicopatas são muito violentos. E é nessa fase que eles agridem, que eles matam, né? Que eles fazem um montão de coisa com as mulheres. Só que a coitadinha ainda está apaixonada. Por quê? Porque o psicopata é o seguinte, quando ele percebe que a mulher, ele judia, maltrata, xinga, fala que ela é feia, fala que ela não é boa de cama, sabe? Mexe com outra mulher na frente dela, começa a se comunicar com outras mulheres pelas redes sociais, começa a fazer raiva para ela. Por quê? Porque ele quer que a mulher, ele quer que, na realidade, ele não quer só que a sua mulher, mas ele quer ser amado por um monte de mulheres. Ele quer que todas as mulheres tenham ele no centro das atenções. Ele quer ser o melhor de todos os homens, entendeu? Então o que acontece? Ele começa a maltratar essa mulher. Mas essa mulher ainda está apaixonada. E aí quando ele percebe, ele faz ela sofrer pra caramba. Mas quando ele percebe que ela começa a puxar ele pra realidade, ou então começa a ter interesse em terminar o relacionamento, ele manda o cavalo embora e volta o príncipe, entendeu? Naquele momentinho volta o príncipe. Aí ele chora, aí ele pede assim. O psicopata é fácil de identificar. Ele nunca pede perdão. Ele nunca fala que está errado. Ele é capaz de chorar, falar que não está sendo compreendido. Ele é capaz de dizer para a mulher que a culpa é dela, mas ele entende. Tá? Mas ele não perdoa. O psicopata, ele não pede perdão e ele não perdoa. Ele vai te culpar, ele vai te falar, tudo. Ele vai falar assim, nosso relacionamento tá indo de água abaixo e a culpa é sua. A culpa é sua, porque ele é perfeito. Na cabeça dele, ele é perfeito. Ele é uma merda, mas na cabeça dele, ele é perfeito. Então, o que acontece? Quando ele percebe que ela tá percebendo que não tá bom o trem, que não tá aguentando mais, que vai cair fora, aí ele manda o cavalo embora e volta o príncipe. Por 1 ou 2 dias, tá? Por 1 ou 2 dias ele trata ela bem. Aí a boba, ela busca no inconsciente dela o príncipe que ela conheceu. Aí ela fala, não, eu consigo transformar esse homem, é impossível que eu não vou conseguir. Eu sou charmosa, eu sou inteligente, eu sou bonita, né? Eu sou isso, eu vou conseguir, é impossível, eu tenho todas as qualidades que ele gosta. Por que eu não vou conseguir? Vou conseguir sim. Aí ela entra de novo, então fica uma relação doentia. Sabe o que é doentia? Aquele relacionamento de casa, separa, briga, volta, vai, vem. Então fica uma relação tóxica, insuportável. E ao mesmo tempo, ela morre de amor e não entende nada do que está acontecendo. Então, depois que ele passa a ter esse comportamento de desvalorização, que é a segunda fase, né? Ele começa a fazer promessa que não mantém, ele não vai ter nenhum tipo de empatia por essa vítima, tipo assim, o importante é ele, você que se lasque. Se ela estiver doente, com febre, com tosse, não sei o que, caiu, machucou, ele não tá nem aí, chama sua amiga, eu vou assistir o jogo é mais importante que você. Ele faz desse jeito. Na frente das pessoas, ele se comporta como um gentleman.
Ele te trata bem, te chama de meu amor, porque ele quer fazer acreditar, ele quer que todos acreditem que a louca é você e não ele. E ele consegue, tá? A grande maioria das pessoas acreditam que quem tem o problema é você e não ele. Então, ele começa a falar assim que você é problemática, que você é ciumenta, que você é louca, que você tá fora da casinha. Ele começa a falar mal de você para as pessoas. Quando o cara começa a falar mal de você, cai fora, ele é louco. Ele é louco, porque quem tá no relacionamento não fala mal do outro. Um não fala mal do outro, não tem que falar, porque é feio, né? Falar da pessoa que você dorme com ela, falar pros outros, que tipo de comportamento é esse? Que tipo de psicopatia que tem essa pessoa que tá com você no dia a dia e aí sai lá no bar, lá na esquina e vai falar mal de você e depois volta para dentro de casa? Como que pode um trem desse? Sinal que já não tá certo, né? Então, quando você verificar esse tipo de comportamento no homem, já fica esperta. Alguma coisa errada tem, tá? Não tá certo, não. Tá. Aí, essa é a fase da desvalorização, né? Então, durante essa fase da desvalorização, a vítima começa a ver a parte física mais real desse psicopata e não aquela parte teórica que ele só falava, né? Ele só falava coisas bonitas, eu te amo, eu te quero, você é linda, eu quero ter 10 filhos com você, não sei o que, não sei o que. Depois, quando começa a fase da desvalorização, aí a mulher começa a ver a parte física verdadeira. O psicopata, o narcisista psicopata, durante a fase de bombardeio de amor, ele, na relação sexual, ele é um espetáculo, tá? Porque ele tá conquistando a sua vítima, ele tá tentando atrair ela, mas naquele momento ali ele tá fazendo um sexo mecânico, ele não gosta de te dar prazer. O psicopata ele não quer dar prazer para sua vítima não pode sentir prazer, entendeu? Ele tem que sentir prazer, ela não. Então, tudo aquilo que ele fazia na cama com ela, na fase do bombardeio de amor, na fase do descarte, ele continua indo para a cama, dormindo com ela, mas ele não é mais romântico, ele não faz mais nada daquilo que ele fazia lá na fase do bombardeio, acabou. Agora, ele quer que você seja escrava sexual dele, você tem que satisfazer a necessidade fisiológica dele somente, porque você é um objeto na mão dele. Você só serve para as necessidades dele e ele te vê como um objeto, verdadeiramente como uma escrava, em todos os sentidos. Se ele te vê limpando a casa, lavando roupa, ele tá feliz. Se ele te vê suja, triste, maltratada, ele tá feliz. Se ele te vê feliz com a tua família, com teus amigos, ele faz qualquer coisa para te entristecer, para te impedir de ficar feliz. Esse é o psicopata, é um cara doente na tua vida e que ele vai te destruindo, ele vai te consumindo a cada dia, ele vai te consumindo. Quando você vê, você já está destruída, você está derrotada, ele já te dominou, você está com aquela imagem no seu cérebro, porque a gente fica com a primeira imagem da pessoa. Você sabia disso? Quando você conhece uma pessoa, aquela primeira imagem é a que fixa no nosso subconsciente e a gente acredita que ele é aquele príncipe, continua acreditando. Aí você começa a botar culpa, sabe no quê? No problema financeiro, você começa a botar culpa no trabalho, você começa a botar culpa num monte de coisa e não nele, porque você está apaixonada, você está cega por um psicopata. Mas a culpa não é sua, é porque você é frágil, é porque você não conseguiu identificar. Eu tô aqui para te alertar, para você não cair. Eu caí já, tá? Sou forte, mas eu caí. Mas eu saí bem rapidinho, vou explicar depois pra vocês. No final, só assim eu seguro vocês aí. Tô aprendendo os métodos, as técnicas de marketing.
Brincadeira, tô aprendendo nada. Vou falar pra você. Não, mas eu vou contar assim, uma historinha bem rapidinho, porque eu não quero problema com a pessoa, mas eu tive uma pessoa assim na minha vida já, né? Por muito pouco tempo, graças a Deus. Então, aí o que acontece? A vítima começa a sofrer com esse desprezo. Sabe, aquela pessoa que deita na cama ao lado e não se mexe? E não tá nem aí pra você, como se você não fosse ninguém ao lado dele. É uma coisa assim terrível. Ele começa a te desprezar. É como se você não existisse dentro de casa. E aí que você vai ver o cavalo, né? Que não é mais aquele príncipe. Então o que acontece, gente? A mulher começa a se sentir diminuída. A autoestima dela vai a zero. Por quê? Porque ela acha assim que ela não tá mais desenvolvendo, porque ela é culpada, ela se culpa. Ele tem uma condição tão forte, um poder tão forte de conduzir a sua vítima, que ele consegue fazer com que a mulher se sinta culpada de tudo. E ela se sente culpada. Sabe, ela começa a entrar em parafuso, porque ela começa a tentar descobrir onde é que ela errou. Por que ela está errando? Por que ela não pode ser do jeito que deveria ser, perfeita e tudo mais e tal? Peraí que o trem secou aqui a garganta. E aí, gente, o que acontece nesse momento? O momento que a vítima entra em parafuso. Nesse momento do desprezo. E é nesse momento que ela busca ajuda. Porque alguns se tornam violentos e batem, né? Maltratam, amarram, tenta satisfazer. Quando é um psicopata, um narcisista psicopata misturado com a psicopatia que eu falei para vocês, da questão sexual, ele acaba fazendo aquela mulher de vítima sexual dele. Ele destrói, ele causa traumas nessa mulher irrecuperáveis, quase. Eu acho que não recupera mais nunca, porque o que eu já vi na minha vida de casos. Então, assim, é um momento que a vítima entra em parafuso, é um comportamento que se torna intolerável. Aí a mulher começa a questionar. Porque a mulher vai querer saber, né? Ela vai começar ela vai fazer tudo para entender o que está acontecendo, para salvar o relacionamento, o namoro, ou o noivado, ou a amizade, ou sei lá o que, ou o casamento. Ela vai tentar fazer de tudo para salvar, porque ela é a culpada, né? Então ela vai começar a entender. Aí ela vai começar a perguntar. Ela vai começar a perguntar, mas por que você fez isso? Por que você cumpriu que ia fazer isso e não fez? Porque eles começam a mentir, eles começam a inventar histórias. Ele tem uns psicopatas que ele tenta enlouquecer a mulher. Ele muda as coisas de lugar dentro de casa. Ele, tipo assim, ele coloca a carteira dele num lugar e depois ele quer que ela dê conta de onde está. Aí ele fala, não, eu tenho certeza absoluta que eu deixei aqui, foi você que pegou, sabe? Ou tipo assim, um móvel de dentro de casa. Não, mas não fui eu que tirei isso daqui. E foi ele. Mas ele faz ela acreditar que ela está enlouquecendo, você entendeu? Ele destrói psicologicamente essa vítima. E aí é o momento em que ela busca ajuda, às vezes é nessa hora, né? Uns ficam muito violentos, machuca e tal. Se a vítima chegar e começar a cobrar dele muito, desse narcisista, e essa vítima acredita que ele vai mudar, porque geralmente as mulheres acreditam, né? Ele vai mudar um dia. Você sabe que tem mulher que vive com psicopata a vida inteira? Que ela não consegue se livrar dele, acreditando que ele vai mudar um dia. Um dia ele muda. Não, ele vai ficar velho, vai mudar. Ele fica velho, psicopata, judiando dela e não muda. Vocês já viram o caso assim? Eu já vi um monte de senhoras de 60, 70 anos com psicopata dentro de casa, fazendo dela uma escrava, maltratando, sabe? Desfazendo. E ela continua ali na esperança de um dia mudar, talvez depois da morte, né? Então, aí o que acontece?
E nessa fase, a pessoa bela, né? Aquela pessoa bela desaparece, chega o cavalo, né? E ele começa a maltratá-la. Quando vai nas festas, ele trata bem na frente dos amigos, porque ele quer fazer os amigos acreditar que ela é louca, tá? Porque quando ele tá sozinho lá no bar, lá no jogo de futebol, lá não sei aonde, ele fala assim, minha mulher é doida, minha mulher é ciumenta, mas ela não é ciumenta normal, ela é ciumenta ao extremo, ela é louca. Ela é doente da cabeça, aquela mulher tem um problema, gente. Ele acaba com você, tipo, e as pessoas acreditam. Por quê? Porque na festa, na frente de todo mundo, oi, meu amor, pega um refrigerante pra nós. Oi, linda, não sei o que. Ai, minha mulher, mulher do meu sonho. Ele fala assim, tá? Ele engana todo mundo. É um desgraçado. Mas só cai mulher que é muito fraquinha, gente. Desculpa falar pra vocês. Mulher que tem sangue no olho, descobre rapidinho o caboclo e começa a enfrentar ele. Aí o trem pega. É a hora que ela apanha ou ela bate, entendeu? É a hora que ela bota ele pra correr, a hora que ela descobre. Quando é esse tipo de mulher que ela talvez estava num momento frágil, mas ela não é frágil, tá? Ela é forte. Então ele cai do cavalo, porque ele pensava que era o tipo dela, né? E na realidade era um momento em que ela estava. E aí é a hora que ele cai, mas ele cai de verdade. Tá, mas eu vou falar disso lá na frente, peraí. Então, a fantasia de amor inexistente na relação normal prende a vítima, tá? Por quê? Porque a vítima acredita naquele amor, que não existe, só existe na cabeça da coitada, porque na cabeça dele não existe sentimento. Então nunca existiu amor, nunca existiu a primeira fase. E ela não se dá conta disso. Ela continua acreditando na primeira fase. E ele já está lá na segunda fase, destruindo ela, destruindo o psicológico dela, né? Então, essa fantasia da relação normal prende essa vítima de uma maneira doentia, que ela acaba se submetendo realmente à escravidão, tá? É uma escravidão numa relação doente. Ela não consegue se sair, ninguém consegue entender por que ela sofre e não sai da relação, por que ela é independente, tem o seu trabalho, tem o seu carro, tem a sua casa e fica com aquele cara que maltrata ela, ninguém consegue entender. Ninguém consegue entender. Por quê? Porque o domínio psicológico dele sobre ela é muito forte. E aí o que acontece? Ele começa a fase da traição. Todo psicopata trai. Todo narcisista, psicopata trai. Você sabe por que ele trai? Porque ele acredita que... Ele acredita não. Ele tem certeza que ele é o melhor homem do mundo. E ele quer o maior número possível de mulher aos pés dele. Só a sua companheira não é suficiente. Não é que ele seja um deus do sexo. Não é isso. Ele às vezes nem pratica sexo com essas mulheres, mas ele domina essas mulheres psicologicamente como galanteador, né? Ele fala o que essas mulheres gostam de ouvir de uma forma muito que ele descobre o que elas precisam ouvir. E aí ele começa a captar muitas vítimas e ele deixa essas vítimas de reserva para a hora em que ele terminar com essa idiota aqui, ele pegar a próxima, entendeu? Então tá, então ele estando com a sua vítima escrava, né, da psicopatia, ele começa a cercar já outras e começa a traí-la, porque traição não é só sexo, né, gente? Traição também é o WhatsApp, tá? Traição é o Messenger, é o Tinder, essas porcaria tudo aí é traição pra mim, tá? Na minha cabeça é. Vai falar que eu sou doida? Gente, não é questão disso. Eu acho assim, conversar é uma coisa, né? Trocar ideias, falar sobre vários assuntos normais da vida, né? Agora, se um da relação tá entrando no campo mais, vamos dizer assim, íntimo com outra pessoa numa rede social, é considerado traição, tá certo? Inclusive, né, é motivo de separação, de divórcio, é justificado como prova, né? Tá, enquanto isso, a vítima
enquanto ele está nessa fase de desvalorização, de traição, de tudo quanto é porcaria que ele pode fazer para maltratar, porque o sofrimento dela é a felicidade dele, ele se diverte, ele se extasia ao vê-la triste, sofrendo. E aí ele já começa a planejar, ele planeja, gente, ele faz um plano de deixar ela, de descartá-la. Só que ele não vai fazer do jeito que ela quer, sabe? Ele não vai nunca assim entrar num diálogo, chegar num ponto, falar assim, olha, tá ficando difícil pra gente, porque a gente tá brigando muito, a gente tá numa fase que insuportável. Ele não dialoga, porque ele tem razão. Então por que ele vai dialogar se você tá errada? Ele simplesmente te ignora, ele te ignora. Você acredita que tem psicopata que chega dentro de casa, calado, ele fica. Aí a mulher quer conversar, quer falar com ele, quer desabafar, ele não abre a boca. Ele olha para ela como se ela fosse uma cadeira. E vira e sai, sem ter brigado, sem ter feito nada. Sabe? É uma doença. Então, e aí a mulher fica cheia de dedos. Gente, o que eu fiz? O que eu fiz para essa criatura me tratar assim? Aí fica tentando descobrir, né? Será que eu falei alguma coisa? Será que o dia que a gente foi na casa da mamãe aconteceu alguma coisa? Será que alguém falou mal de mim para ele? Aí ela começa a entrar em paranoia, né? A cabecinha dela começa, os parafusos saem tudo do lugar, tadinha. Aí começa a depressão, começa a chorar, começa a fraca, tá? Porque a forte vai lá e mete o pé na porta. Bom, depois eu conto a história pra vocês. O que acontece? Enquanto isso, a vítima entra em confusão mental entre o grande amor da sua vida e o monstro na mesma pessoa. Ela não consegue entender onde é que está aquele príncipe encantado que de repente virou um monstro. Aí ela começa numa confusão, ela não consegue dormir, ela não consegue comer direito, ela começa a adoecer, porque você sabe que o estágio emocional da pessoa é como uma esponja, né? De acordo com o teu estágio emocional, você atrai alguns tipos de doenças, né? Alguns tipos de coisa no teu corpo começa a reagir. O nosso corpo reage de acordo com o nosso estado emocional. De alegria, de felicidade, de tristeza, como fala, de desilusão, e aí esse tipo de coisa faz com que outras doenças começam a aparecer, né? Então o que acontece? A vítima não entende que aquela primeira fase nunca existiu, né? Ela ainda continua acreditando no amor que ele prometeu a ela, né? Do casamento, dos filhos, de tudo. Mas na verdade era tudo uma ficção, era um teatro que ele tinha feito para poder conquistá-la, para poder atraí-la e para espremê-la, que aí durante essa fase de desprezo ele está se nutrindo da sua doença, da sua psicopatia, porque ele chega em casa, vou dar um exemplo, né, de quem já está morando junto, se relacionando, e aí ele já... Por exemplo, ela fez uma comida, um negócio, ele vai lá, come e fala assim, mas que porcaria, você não sabe cozinhar melhor que isso, não? Onde você aprendeu a fazer essa merda? Desse jeito. Pode ser uma coisa, você passou o dia inteiro cozinhando o trem. O cara chega e fala desse jeitinho. Aí ele vai lá na camisa que você passou com todo carinho pra ele, né? Que você caprichou, deixou cheirosinha. Ele fala assim, mas que camisa amarrotada é essa? Minha mãe fazia 10 vezes melhor que isso. Ah, não, vou levar essa camisa lá pra casa da minha mãe, porque você não tá sabendo passar minhas camisas, não. Desse jeitinho. Mas ele sabe que a camisa está impecável. É justamente porque a camisa está impecável, que ele sabe que a mulher se dedicou naquela camisa, que ele fala daquele jeito para fazê-la sofrer. Você tá entendendo? Para diminuí-la, para deixá-la arrasada. Aí ela fala, puxa vida, eu sou incapaz.
Eu não consigo satisfazer. E aí ele vai te fazendo de uma forma que você é a culpada daquele grande amor está acabando. Sabe aquele amor lindo? Gente, olha, esse tipo de gente, esse tipo de relacionamento, às vezes pode durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 8 anos, 10 anos, a vida inteira. Sabia? Sabia que tem gente que vive a vida inteira assim nesse terror? Existe. Tem gente que passa 4, 5 anos sendo vítima de um psicopata assim. Tá. Aí o que acontece? Nesse momento, quando a mulher descobre que o cavalo chegou e o príncipe foi embora, aí inicia o verdadeiro problema. Uma pessoa normal, não narcisista, capaz de amar e haver empatia, essa pessoa, a pessoa normal, ela aceitará um feedback, né, ali, para tentar melhorar a relação e tentar fazer aquela mulher feliz e tentar ser feliz também, né, porque um relacionamento é uma troca de felicidade, né, você faz o outro feliz e você também tenta ser feliz. Uma pessoa normal na relação, se chegar num ponto desse, ele vai tentar entrar num acordo, tentar um diálogo, né? O que acontece com o psicopata, com o narcisista psicopata, né? Ele não está errado, então ele tem certeza que ela é errada, então ele nem discute a relação. Não existe diálogo, não existe. Brigam por N motivos dentro de casa, só que não discute o mérito da questão, vamos dizer assim, né? Tecnicamente, juridicamente, eles não entram no mérito, né? Então, o narcisista, ele faz o contrário da pessoa normal. Ele vive num mundo de fantasia, né, gente? Então, a gente tem que saber que essa pessoa, ele não vive num mundo normal igual o nosso. Ele não vê as coisas igual nós vemos, normais. Ele vive num mundo de fantasia. E para esse mundo não terminar, para essa fantasia não acabar, porque tudo em volta dele tem que viver em função dele. Então, não pode... Se uma coisa sai do lugar, desequilibra esse mundo que ele criou em volta dele, né? Daquela escravidão que ele botou na cabeça da outra. Inclusive a vítima existe para reforçar essa imagem fantasiosa dele, né? Então ele não entra em diálogo, ele não aceita que está errado, ele não aceita pedir perdão, ele não pede perdão. Gente, olha, presta atenção, uma dica. Psicopatas não conseguem pedir perdão, tá? Uma das dicas é essa. Tem outra dica que eu vou dar ali na frente, mais um pouco, que você vai entender. Psicopata não pede perdão. Psicopata não perdoa. Sabe por que ele não perdoa? Porque a escrava, a vítima, a presa dele, ela é sempre errada, então ela é imperdoável, porque ele já vê ela como objeto de uso e descarte, né? Então tá. Por isso, a única coisa que ele quer é conseguir nutrir essa fantasia, né? E mantê-la. E isso requer um enorme empenho, né? Um enorme empenho no dia a dia, porque por exemplo, se ela começa a querer discutir muito a relação, né, querer falar dos problemas do dia a dia, aí esse psicopata, ele começa já a querer entrar na terceira fase, que é a fase do descarte. Porque ele vive a vida inteira nessa fantasia. Ele busca presas, vítimas, para nutrir essa fantasia. Ele pula de mulher para mulher para mulher, nutrindo a sua fantasia, o seu mundo inexistente. Que a mulher tem que ser do jeito que ele quer e que ele é superior, que ele é indestrutível, que ele é onipotente, que ele é Deus. Ele acha que ele é Deus. Eu já vi uma pessoa dizendo, eu sou Deus. É triste, gente, é triste. Porque nessa hora você fala assim, meu Deus do céu, tadinho, que dó, né? Então, quando a vítima inicia a fazer crítica,
a escrava desse psicopata inicia a fazer críticas que ela não aguenta mais, que a relação já está insuportável, que ela já está se sentindo um lixo, que ela já está se sentindo assim, que ela já sabe que ela não consegue trazer aquela primeira fase de volta, que ela já tentou todas as táticas femininas possíveis para reconquistá-lo e não consegue mais, e ele continua maltratando, e ela continua amando. Então, aí ela começa a criticá-lo, falando assim, mas você não é mais aquele que eu conheci, você é outra pessoa, você está transformado. Nesse momento, ela já não presta mais para ele. Aí sabe o que ele faz? Ele já tem outras, não é uma não, ele tem várias já. Ele já tem contato com várias outras vítimas, débeis, frágeis, suscetíveis, né, a esse tipo de doente, de mental, de psicopata, e ele já tá assim com outras encaminhadas, e aquelas outras, ele já tá falando mal da sua vítima para elas, né, e ela já está assim, a outra boba que vai cair já tá assim, que dó que eu tenho de você com essa mulher, nossa, como que você suporta, essa é a outra boba, né, que vai cair também. E aí aquela coitada lá fica desesperada porque vai lá, descobre que ele tá com outra, que ele tá saindo com outra depois do trabalho, que ele tá indo com outra pro bar, que ele tá, sabe, dando carona pra outra pro serviço, que não sei o quê. Aí a vida dela entra em parafuso, ela se sente desprezada e começa a brigar, começa a criticar. E ele não vai embora, não. Ele não vai embora, eu falo da vida dela, né? Ele continua, sabe por quê? Porque ele quer ter sempre várias escravas, ele não quer ter só uma, ele quer ter várias, ele quer ter um suporte aqui, um suporte ali, que se aquele suporte não dá certo, ele volta para esse de cá, você entendeu? Ele fica utilizando todas. E aí o que acontece? Ele fica esperando o momento certo para o descarte, só que ele descarta sem se despedir. Você já viu isso? Você já viu uma amiga que chega pra você e fala assim, gente, eu não entendi, o cara sumiu, virou fumaça, desapareceu, me bloqueou, não fala mais comigo, virou ziza, tá emburrado, tá com raiva de mim, não sei o que eu fiz, eu não fiz nada, o cara sumiu, desapareceu. Não, fia, ele não desapareceu, ele tá cuidando de você de longe. Ele tá olhando pra você, ele tá indo lá no seu Facebook ver se você tá feliz, se você tá triste, se você tá botando mensagem. Meu Deus, eu não sei o que acontece comigo, você tá você continua alimentando a doença dele. Quando você vai pro Facebook e fica falando que você tá sofrendo, sabe? Aí você continua alimentando o filho da puta do doente lá. Então, o que acontece? É uma coisa assim, inconcebível para o narcisista, porque ele não admite nunca o confronto com seus traumas, né? O narcisista defende essa sua imagem e começa uma distorção ilógica de tudo. Ele coloca a vítima quase louca, tá? Esse é o objetivo dele, enlouquecer a vítima. Ele tem esse objetivo. Quase todo o narcisista psicopata, ele quer enlouquecer a sua vítima. O prazer dele é se ele conseguir. Ele quer enlouquecer, ele quer deixar ela amarrada na camisa de força, de preferência, tá? Aí o que acontece? Eu vou falar depois, gente, eu vou voltar depois com esse mesmo tema, mas de uma forma diferente, porque eu tô tentando fazer com que vocês identifiquem a criatura. Tudo isso que eu tô falando é para identificação. Deixa eu ver se tem alguém falando alguma coisa. Boa noite, Mira, Epifânia, tudo bem? Você aí, que bom ver você. Oi, Zilton. Gente, quem dá um joinha e compartilha, eu consigo ver, tá? Quem tá só assistindo, eu não vejo, não. Aí, olha só, o narcisista começa então a ter muita raiva da vítima. Ele começa a odiar. Quando ela começa a criticar os defeitos dele, né? Que o cavalo chegou e o príncipe foi embora. Então, ele começa a odiar essa mulher. Sabe por quê? Porque ele nunca amou. E na realidade, gente, eu vou falar uma coisa aqui de experiência, agora eu tô falando de experiência própria. Tem um tipo de narcisista psicopata que não gosta de mulher. Eles não são homossexuais, mas eles odeiam mulher.
Eles odeiam mulher. Se eles pudessem, eles amarravam todas as mulheres e jogavam no penhasco, pendurava na árvore. Oi, Daniel, fica aí. Depois eu quero críticas, tá? Porque eu sei que você é um bom crítico e crítica me faz crescer. Então, gente, o que acontece? Existe um montão de psicopata que odeiam mulher. Sabe por quê? Às vezes o trauma dele na infância foi com a mãe, né? Existem casos e casos. Às vezes o trauma foi com a professora, foi com a irmã, foi com abuso, né? Eu conheço um dos casos, eu não posso citar o nome de ninguém, não posso falar, né? Nada, mas eu posso citar os casos porque é uma forma que eu estou fazendo para ajudar algumas pessoas, né? Então, um dia eu queria descobrir o motivo do cara ser daquele jeito, e eu fui fundo na história, naquela história, né? E eu cheguei à conclusão. Muito obrigada, Daniel. Você é um amor. Então, gente, olha só, o narcisista começa então a ter muita raiva da vítima, né? E nessa hora que alguns, quando são violentos, quando usam de violência sexual, quando eles têm um distúrbio da transgressão sexual, ele começa a usar a mulher dele para vários tipos de escravidão sexual. Às vezes ele quer ver a mulher dele com outro, às vezes ele quer amarrá-la, sufocá-la quase até morrer, sabe? Então assim, aí ele engana ela, né? Ele fala que é uma fantasia dele, não sei o que, a besta acredita, vai lá, quando vê tá morrendo. E muitas morrem. Ah, eu quero fazer amor pendurado lá na janela, não sei onde, no 20º andar. Quando vê, morreu. É o psicopata, cuidado, viu? Cuidado com as brincadeiras sexuais aí, estranhas, com esses loucos, tá? Cai fora. Aí o que acontece? Quando a mulher começa a criticar, fala assim, não, eu não quero mais esse tipo de coisa pra minha vida, tá me fazendo mal, não está me fazendo bem, né? Eu não quero mais, vamos mudar, vamos procurar uma terapia, alguma coisa. Aí ele começa a odiar essa mulher, a odiar. Sabe o que é odiar? Aí passa daquela fase de desprezo para ódio, que é diferente, tá, gente? O desprezo é aquele cara que chega em casa, não conversa com a mulher, deita e dorme, levanta, acorda, passa um mês sem fazer sexo com a mulher, sem dar um beijo nela, sem agradecer, sem, sabe? Como se ela fosse ninguém, como se ela fosse uma cadeira, uma porta, não tá nem aí. Essa é a fase do desprezo do psicopata, porque isso faz bem para ele. A infelicidade dela, a tristeza dela, a dor dela, ele vê aquilo ali no dia a dia, ele se nutre daquilo ali. A doença dele é nutrida com isso, tá? E por isso que ele já vai começando a pegar outras presas. Quando ele começa a perceber que o relacionamento tá indo pro fim, ele já começa a cercar as próximas vítimas para fazer exatamente a mesma coisa. O love bomb, depois o descarte, o desprezo, depois o descarte. Então, quando o narcisista não consegue dominar mais a sua vítima, que ele não consegue mais, que ela já enlouqueceu, ou que ela já não aguenta mais, que ela já mandou ele para cochichina, que ela já ficou doida, que ela já chamou o pai, que ela já chamou o irmão, que ela já tá procurando terapia psicológica. O que ele faz? Ele acha um dia, ele prepara um dia que ela tá mal. Ele prepara um dia que ela está péssima. Por exemplo, quando tem uma doença na família, quando ela bateu o carro, ou quando ela foi parar no pronto-socorro com algum problema muito sério, uma cólica renal, uma dor de dente, não sei o que. Um dia que ela tá assim, o pior, sabe aquele negócio que a gente fala assim, nossa, gente, hoje foi um dia de cão? Aquele dia, ele abandona ela. Por quê? Porque ele quer assim, é como se ele estivesse matando emocionalmente ela, entendeu? Ele não pode matar fisicamente, porque ele vai preso, né? Ele sabe disso. Ele é consciente, né, da vida normal, porque ele é uma pessoa normal, gente. Ele é um médico, ele é um enfermeiro, ele é um professor, ele é um advogado, ele é uma pessoa normal, ele é o nosso tio, ele é o nosso irmão, ele pode ser o nosso filho, ele pode ser o nosso vizinho, ele é uma pessoa que você convive com ele. Não é um ser estranho que chegou com a maleta, não, ele é uma pessoa normal. Para a sociedade, é uma pessoa excelente, é uma pessoa 100%. Você não vê defeito no psicopata. Porque ele disfarça,
E ele disfarça muito bem, ele disfarça tão bem que ele consegue convencer uma mulher e fazer dela escrava. Você entendeu? Até o ponto dela não suportar mais. Aí o que acontece? Naquele dia que ela tá péssima, que ela tá assim, precisando dele, precisando de um apoio, precisando de um braço amigo, precisando de alguém para ajudá-la, ele abandona, ele desaparece. O narcisista psicopata, ele tem essa mania de desaparecer. Vai comprar cigarro e não volta mais. Verdade, tem uns que se comportam assim. Então ele desaparece, ele bloqueia no celular, ele apaga o Facebook, ele simplesmente vira fumaça e ela fica doida. Ela fica doida porque ela ainda gosta dele. A mulher, ela mesmo sofrendo, ela acha que ela vai conseguir consertar o coisa ruim, né? O homem. Então o que ela faz? Ela fica, aí ela sofre. Aí ela entra em depressão, aí é a fase do descarte, ele está descartando ela. E ele faz esse desprezo, ele passa assim um mês, tem uns que passam um mês sem se comunicar, sem falar nem bom dia, nem boa tarde, e nem explicar por que foi embora da vida dela. Se morava junto, se não morava, se era só namorado, ele não explica por que foi embora, porque abandonou. Quando ela vê, ele já tá assim com outra, namorando, ou já ficando, ou já morando com outra, mas sem falar nada para ela. Por quê que ele age assim? Ele é capaz, porque eles não amam, eles não têm sentimento, eles não conseguem se colocar no lugar de quem sofre. Então essa parte do sentimento falhou na primeira infância, né? Ou hereditariamente, geneticamente, não existe essa parte dentro do cérebro dele. Então como é que você vai exigir de uma criatura que não tem sentimento, que pense em você, que pense que você está sofrendo, que pense que você está sentindo falta dele? Não existe, na cabeça dele não tem isso. Ele não perde tempo com isso. Você é um objeto descartável, ele já te descartou, não serve mais. Só que ao mesmo tempo que ele te descartou, ele quer continuar te dominando. Ele verifica o seu Facebook, ele quer saber se você lá no Facebook tá botando aquelas frases idiota. Ai, como é que as meninas colocam? Tô sofrendo, mas vai passar, não sei o quê. Tá demonstrando sentimento, né, gente? Não demonstre o seu sentimento no Facebook, tá? Usa o Facebook para fazer isso aqui que eu tô fazendo com vocês, ó. Falando de coisa importante. Não fica usando o Facebook para ficar falando que você tá sofrendo aí pra esse coisa ruim, não. Que ele vai ficar feliz, ele vai ficar se achando mais ainda, tá certo? E não tem que ficar mostrando também felicidade ilusória, que é mentira, porque ele vai saber que você tá mentindo também, porque ele é muito inteligente, tá bom? Não adianta você falar, tô na night, não sei o que, não sei o que. Mentira! Ele sabe que você tá mentindo. É melhor não falar nada. Não fala nada. Você sabe que o silêncio é a melhor resposta para uma pessoa dessa? Ele vai ficar desesperado quando você ficar em silêncio, quando você não procurar, quando você não ligar, quando você não for atrás, quando você não perguntar por ele, porque ele tá longe, mas ele quer saber se você tá querendo saber dele. Ele quer continuar te dominando de longe como um radar, entendeu? Então, não pergunte. É a hora que você tem que se livrar dessa coisa ruim da sua vida, porque ele não tem cura. Infelizmente, gente, eu não gosto de fazer essa comparação, porque não tem nada a ver, você entendeu? Não tem nada a ver o que eu vou falar aqui agora. Mas uma pessoa que nasce com uma deficiência mental, eu vou falar, por exemplo, né? Que não é uma deficiência mental, mas é uma deficiência genética dos cromossomos, né, como síndrome de Down. A gente sabe que é uma pessoa que convive e tal, que não tem nada a ver, que não é psicopata, que são pessoas docíssimas, né, as pessoas que têm síndrome de Down. Só que você sabe que a vida inteira é uma coisa que não tem cura, não adianta, não tem um remédio para síndrome de Down, né? Mas são pessoas doces, que não são pessoas doentes como esses doentes, né? São pessoas maravilhosas, mas têm a sua deficiência, né? O narcisista psicopata é uma deficiência
não é igual, mas é uma deficiência da mesma forma que não tem cura. Você tá entendendo? Que não tem remédio, não tem terapia, não tem nada que cura essa criatura. Então, a melhor coisa que você faz, quando chega nessa fase que ele te descarta, você tem que desaparecer da vida dele. Sabe por quê? Porque daí ele vai falar pra todo mundo que você é a louca, todo mundo vai acreditar, tá? Porque ele tem um poder de sedução, um poder de indução, um poder de persuasão. Eles são terríveis na persuasão. Então, assim, o narcisista já tem um ponto de apoio quando ele te descarta. Ele já tem outra. Tenha certeza absoluta. Mesmo que se ele falar pra você que não, mas ele tem, tá? Ele tem outra. E aí o que acontece? Aquela outra, ele começa toda aquela fase de novo, né? Até aquela idiota cair na realidade também. Mas o narcisista termina de forma cruel para te fazer sofrer e para te deixar como uma sobressalência. Um dia ele volta, tá? Todo narcisista psicopata volta. Acredite, ele volta. Passa 1 ano, 2, 3, ele te procura. Se você estiver sozinha, se você não estiver sem ninguém, ele te procura. Por quê? Você tá pensando que ele te procura porque ele te ama? Porque ficou com saudade, lembrou? Não, minha filha. Ele te procura porque ele sente que você é propriedade dele na cabeça dele. E que você tá muito feliz. Então ele tem que voltar para destruir a sua felicidade. Você tá rindo muito, você tá indo muito pra festa, você já tá com outro às vezes, sabe? Aí ele fica te mandando mensagem, perguntando como que você tá, querendo ser educado, se faz assim de coitadinho, fala que tá passando por um problema, não sei o que, inventa uma história para se reaproximar de você. Sabe para quê? Para você destruir aquele momento feliz que você está, voltar para ele e ele te destruir de novo. Para ele te destruir de novo, porque ele não quer te ver feliz. É doente, gente, você tá lidando com uma pessoa doente mental. Então, é dica que eu dou para vocês. O psicopata, ele sempre volta, tá? No futuro ele volta. Mas nessa fase do descarte, só para encerrar essa terceira fase, muitas vítimas não entendem, né? Procuram ajuda. Você não sabe o que você fez de errado, você fica desesperada, tentando entender por que ele é daquele jeito, por que ele agiu assim com você, o que ele passou na infância dele. É impossível. Você sabe por quê? O narcisista psicopata, o trauma que ele teve, ele bloqueou, ele apagou, só que ficou no subconsciente dele. Então nem ele sabe, talvez com a hipnose, né? Mas nem ele sabe explicar por quê. Qual foi o trauma, o que foi que levou ele a chegar àquele comportamento. Então não adianta que você não vai descobrir, você vai perder tempo na sua vida. Para com isso. Vai cuidar da sua vítima, da sua vida. Para de ser vítima, né? Ele é destrutivo, ele te destrói, te descarta, te joga fora, fala para todo mundo que você não presta, que você é louca, né? Que você não tem capacidade de amar e tudo mais. Então, gente, nessa fase, é a fase que a mulher, ela tem que crescer, tá? É a fase que a mulher tem que sair dessa escravidão. É nesse momento que você tem que usar a tática de descoberta de si mesma, ser forte o suficiente para arrancar de dentro de você aquilo que você acreditava que era amor e que nunca foi amor, tá? Era apenas uma tática, você tem que saber disso. Aquela fase que ele usou como um príncipe encantado com você não era amor. Era teatro, era para te conquistar, para te usar, para te sugar, para te maltratar, para te desfazer, para te descartar e te jogar fora como um lixo. Quando você tá, eu tô falando, gente, de psicopata, tá certo? Pessoas normais, quando tem essas fases, não vai confundir e sair brigando todo mundo aí, pelo amor de Deus. Pessoas normais, perdoa, pede perdão, dialoga, né? Tem capacidade de humildade,
consegue entender o outro, consegue se colocar no lugar do outro, não tem mania de superioridade, pessoas normais. Esses psicopatas, eles não conseguem fazer isso, eles não conseguem perdoar, eles não conseguem pedir perdão, não conseguem dialogar, não conseguem se colocar no lugar do outro, não tem pena de ninguém, ninguém presta, só ele que é o bom, só ele que é superior, só ele que sabe fazer, só ele que é bom. Eu já passei por uma pessoa assim, gente, eu já passei, tá? Pensa que, ó, qualquer um de nós cai, tá? Eu já caí, porque quem não cai? Eu já passei por uma pessoa assim, eu não vou falar muito, porque senão vocês vão descobrir quem é. E quando eu vi, mas graças a Deus, que quando o cavalo entrou, ai gente, eu tenho que rir, porque eu sou palhaça, todo mundo sabe que eu sou palhaça, né? Quando o cavalo entrou, que o príncipe foi embora, eu também virei uma cavala. E o cavalo vazou, porque eu não tenho meio termo, e aí eu já percebi que o trem não tinha nada a ver comigo. Falei, que é isso? Tá pensando que eu sou o quê? Vai caçar a sua turma, que amor que nada! E se brincasse, o trem chegava às consequências muito sérias. Então assim, mas por quê? Porque todas nós somos frágeis, românticas, né? E todas nós temos esse sonho desse homem romântico, ideal, que te trata bem, que não sei o quê. Então você acaba caindo, né, nessa primeira fase. Mas aí quando chega na fase, você já desconfia, né? E eu desconfiei. Eu falei assim, gente, mas deve ter algum defeito, essa criatura deve ter algum defeito escondido, porque é muito perfeito. E aí a luzinha já acende, né? Mas tem mulher que não consegue, tem mulher que fica inebriada, né? Aí essas mais grossas, assim, canto de cerca, elas conseguem às vezes sair mais rápido. Por quê? Porque ela já desconfia, fala assim, mas peraí, tem alguma coisa errada nesse cara, esse homem tá com muita bondade. Essa pessoa me prometia, sabe, assim, me fazia de princesa, chegava com flores, me trazia joias caríssimas, chegava assim do nada com uma passagem, falava assim, vamos pro Nordeste passar o final de semana? Vamos, nossa, que romântico. Mas era muito bom, era muito romântico, mas assim, era um exagero, tá bom? Era um exagero, não precisava de tudo aquilo não. Então, eu já comecei a desconfiar do exagero. Falei assim, esse trem tá errado, esse trem tá muito exagerado, né? E aí depois realmente aconteceu todas essas fases aqui. Só que antes de chegar nessa fase final aqui, eu já acordei e assim, aquilo que eu pensava que era sentimento de amor virou ódio. Primeiro assim, quando eu vi a pessoa, né, começando a se transformar, que não era nada daquilo que eu pensava que fosse, eu falei assim, ó, peraí, meu filho, você acorda pra vida, que é isso? E aí, como eu sou muito crítica, né, eu não levo desaforo pra casa, já o que eu tenho que falar eu já falo logo na lata, e aí então um dia eu cheguei pra ele falou um desaforo pra mim, era até num ambiente de trabalho, né, que a gente trabalhava junto, e eu catei um treco que eu tava na mão, taquei e falei, vai pra aquele lugar, você com a sua doença mental, não quero mais nem ver você na minha frente. E vazei da vida. Eu que descartei ele. Eu que sumi da vida dele, porque ele tava me massacrando, sabe? Ele tava querendo me fazer de louca, querendo botar a culpa em mim, falando mal de mim pras pessoas, falando mal de mim pra todo lado, uma coisa feia, ridícula. Eu falei assim, é um louco, é um débil mental, um psicopata. Cadê o príncipe? Sumiu, ficou só o cavalo, abanando o rabo pra lá e pra cá. Então, gente, é assim que acontece, tá? A gente tem que ficar ligada, com a antena ligada, porque qualquer uma de nós podemos cair, tá? Eu caí, porque como é que você não cai? Fala pra mim, a criatura chega com flor todo dia, fala que você é linda, maravilhosa, te leva pra jantar num restaurante lindo, maravilhoso, te enche de joias, te leva no final de semana pro Nordeste e não sei o que, sabe? E uma pessoa assim, doce, educada, gentil, fala que você vai ser a avó dos filhos dele
E aí, de repente, do nada a pessoa começa a se transformar, começa a virar verdadeiramente o seu eu, né? Ele, a máscara cai. E é nessa hora que você tem que pegar e saber que aquilo lá não era amor. Quem ama não maltrata, quem ama não judia, quem ama não difama, quem ama não diz que perdeu o amor, porque se amou, se perdeu é porque nunca existiu. Então, gente, olha, não se iludam, tá? Não se iludam, não tem pessoas perfeitas, não tem mulher perfeita, não tem homem perfeito. Mas também você não deve se submeter a um doente mental, né? A uma pessoa psicopata que te faz mal, que te faz sofrer, que te faz escrava. Sai fora. E aí você tem que saber, sabe o quê? Que não é ele que te descartou. É você que está livre de um grande problema. E é esse momento que você tem que se recuperar de tudo aqueles traumas, de tudo aquilo que você sofreu, ser muito forte, ser muito mulher, tá? E se reerguer, se renovar, sair dessa depressão, se levanta, sai, vai fazer alguma coisa, procura uma amiga, vai conversar, procura um psicólogo, procura alguma coisa para fazer, se cuida, corta o cabelo, pinta de outra cor, sabe? Toma sol, faz qualquer coisa. Não vai beber, sair pra balada, se jogar nos braços de outro, tentando consertar o que o outro destruiu em você, porque você vai se destruir ainda mais, tá certo? Se valorize em primeiro, coloque você como a pessoa importante na sua vida, tá? Não deixe que essa pessoa continue te destruindo mesmo de longe. Por quê? Como que ele te destrói mesmo de longe? Com a sua depressão, com sua baixa, né? A sua autoestima em baixa e você se culpando. Você não é culpada, você está livre de um grande problema. Então, é hora de você retornar para a sua vida normal, porque você estava num pesadelo, você estava vivendo um momento de agonia na sua vida. Você se livrou. Não foi ele que te descartou. É você que foi abençoada por Deus de se livrar daquela cruz, daquele encosto, vamos dizer assim, né? Então, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje, para não ficar tão comprido esse vídeo, senão depois fica enjoativo, ninguém vai querer mais assistir, que já é tarde pra caramba. Gostei da participação de vocês, eu vi um montão de gente aí, estou vendo aqui, todo mundo lá. E aí, gente, amanhã, tá? Se der eu volto, eu não sei, porque amanhã eu vou estar muito ocupadinha. Que modo silencioso? O que aconteceu ali? Não entendi, foi nada. Ai, gente do céu, o que eu tô fazendo? A minha idade chegou, sabe? Então, com ela chegou também a falta de visão, né? Suficiente para ver as coisas. Modo silencioso? Ninguém tava me ouvindo? Não acredito. Tá. Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje sobre o narcisista psicopata, tá? Que tá aí em todo lugar. Você tem ele ao seu lado, atento. E ele não se manifesta só nas relações de relacionamento pessoal, ele se manifesta também nas empresas, né? Nas amizades e assim por diante. Então, não é só entre casais, tá? Que aparece esse louco, não, esse psicopata, não. Que considera a pessoa como objeto, né? Como escravo. Então, ele vai voltar um dia, tá? E o dia que esse psicopata voltar, você tem que estar preparada, sabe pra quê? Pra falar um não bem grandão na cara dele. E falar, ó, meu filho, faz o seguinte, vai procurar tua turma. Não quero mais saber dessa confusão, não. Tá certo? Gente, um grande abraço, um beijo, fiquem com Deus. Valeu pela companhia. E eu vou voltar ainda com esse tema, mas de uma forma diferente. Um assunto um pouquinho mais profundo, tá? Eu vou devagarzinho, porque senão vocês vão se assustar. E aí, assim, por enquanto eu tô identificando quem é o narcisista psicopata e como ele faz com a vítima e tudo. O próximo que eu fizer aqui, eu vou entrar nos exemplos que eu ainda não entrei,
tá? Porque é forte e é muito assim, às vezes até você fica até assustado com algumas coisas que eu vou falar aqui. Mas é a realidade e eu preciso de alguma forma ajudar as pessoas que estão passando por isso. Porque eu acho que é uma forma, esse canal aqui, de falar com vocês. Ou de falar, talvez você não está passando, mas você conhece alguém que está passando por isso, você vai conseguir ajudar a fazer essa criatura sair desse tormento, a fazer essa criatura entender que ela tem do lado um psicopata e que ela precisa de ajuda, às vezes até de um profissional, de um psicólogo, para conseguir conduzi-la, tá bom, gente? Mas valeu, um grande abraço, a gente se vê. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.